Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Neste momento eu quero entrar em comunhão com Deus em favor de todas as pessoas que nos assistem nesta live. Hoje é um dia especial. Por que um dia especial? Porque todos os dias que Deus nos dá, são especiais. Aqui está um cenário que a gente propôs aqui. Água, Jesus disse que é. O azeite que cura. O Senhor Jesus que revela e mostra todas as coisas e cura, liberta, prospera e transforma. E a palavra que traz no nosso coração o entendimento de todas essas coisas. Jesus disse: quem tem sede, vinde a mim e beba. Se estás enfermo, leva à igreja e unja com azeite, porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. Então, essas são palavras que Jesus nos determinou para que o povo inteiro fosse abençoado. Com essas palavras eu quero complementar todas as pessoas que nos ouvem na paz do Senhor Jesus. A minha Bíblia está aberta no livro de Isaías, no capítulo 9. E eu vou estar falando alguns versículos, do versículo 5 em diante, que diz assim: porque toda a armadura daquele que pelejava com ruídos e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste princípio e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para os firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Olha, meu, Deus está nos prometendo aqui uma bênção que o homem não entendia como ela seria. Primeiro, a água, o azeite e Jesus e a palavra. E aí diz o quê? No versículo 5. Olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Porque todas as armaduras daquele que pelejava com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto e fogo. Aqui está dizendo o quê? Que as vestes de Jesus, ela foi o fogo que vai poder nos destruir da nossa vida todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas. Porque aí, desse sangue e do fim dessas vestes, vem uma resposta de Deus, que diz no versículo 6, porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nesse nome, irmão, nós alcançamos todos os benefícios que nós precisamos para a nossa vida. Um filho nos nasceu. Qual foi o filho que nasceu no mundo para salvar a humanidade caída? Jesus. Ele está aqui. Qual é o caminho que nos leva para conhecer esse Jesus, esse menino que o Senhor Deus nos entregou
para que a humanidade fosse salva? Jesus. Qual é o poder que ele tinha? Qual é o nome que ele poderia mostrar que ele era o Filho do Senhor? Maravilhoso. Jesus é maravilhoso para você. Deus forte, ele é forte para você. Conselheiro, ele te ensina através da palavra. Pai da eternidade, existe alguém que pode nos salvar na nossa eternidade se não for Jesus? Príncipe da paz, aquilo que nós buscamos dia a dia para podermos sobreviver, é o príncipe da paz. Ele tem todos os argumentos que nós precisamos para sobreviver. Quando Deus determinou enviar o seu filho com esse nome, né? Ele tornou todo o principado, toda a força, todo o poder estava sobre os ombros dele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O nome dele se revela em 5 nomes especiais, além do Messias, que é o Deus enviado para a nossa salvação. Às vezes as pessoas não entendem o que a palavra nos diz e nos ensina. Mas a palavra do Senhor está aqui. Quando Deus criou todas as coisas, Ele já pensava em mim, já pensava em você. O Deus já sabia de que nós iríamos nascer, que nós iríamos existir, e que nós precisaríamos desse Filho do Senhor para que nos pudesse nos ajudar. Mas muitas vezes o homem não pensa nisso. O ser humano às vezes se envolve com tantas coisas da vida medíocre, que esquece que o Senhor é soberano em todas as coisas. Nada pode nos esconder do Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Antes de tudo, Deus já pensava nisso. Eu vou enviar o meu filho, e ele será para o meu povo assim, ó, maravilhoso. Deus olhava para o filho e via as maravilhas que ele ia fazer. É um Deus forte. Ele vai vencer as batalhas daqueles que precisam. Conselheiro. Ele vai ensinar as pessoas a sobreviver, a entender, a se humilhar, a compreender, a fazer aquilo que Deus necessita. Príncipe da paz, Pai da eternidade, olha bem, Pai de toda a nossa eternidade. Não importa quantos anos você vive, quantos anos você... Mas Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode trazer para você aquele alívio. E muitas das vezes o coração se desespera. Vou te dar um detalhe. Muitas das vezes você tem um ente querido em situação desesperadora. Às vezes, internado numa UTI, numa CTI que não tem nem visitas. Mas Deus está visitando aquele seu ente querido todos os dias, todos os momentos. E se a sua fé, o seu amor por Cristo for real, Deus vai tirar aquela pessoa daquele sofrimento. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele vai trazer para o seu coração aquele momento de paz que você às vezes não tem, não acredita mais. Porque nós somos fracos, irmão. E nós, às vezes, sofremos consequências por causa das nossas fraquezas. Mas Ele diz que Ele é um Deus forte. Ele nos sustenta. Ele nos levanta, Ele nos dá força, Ele nos faz caminhar, Ele nos faz acreditar
que tudo vai mudar. Você foi criado e levantado para ser mudado. Você é uma pessoa feliz. Ah, missionário, bispo, mas eu passo tanta luta, bispo, que eu não sei o que eu faço mais na minha vida. Não faça nada. Crê somente, foi isso que Jesus disse. Você confia no seu Deus? Porque existem vários deuses, irmão. Mas só existe um Deus verdadeiro. Só existe uma trindade especial que pode mudar a sua história, mudar a sua vida, livrar você de toda situação, e esse é Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus em uma só pessoa. Então, é esse que torna-se o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz daquilo que você precisa. Ele é o condutor da sua felicidade. Ele é a mudança da sua vida. Ele é o propósito que você busca. Ele é aquilo que você clama todos os dias. O problema, meu querido, é que infelizmente muitas vezes as pessoas acham o problema maior na vida dele do que o Deus que ele serve. Como que você vai vencer se você acha que o seu problema é maior do que Deus? Você está entendendo? Às vezes você não fala isso, muitas vezes você não fala isso, mas o seu coração pensa. E Deus ouve as batidas do nosso coração e mover dos nossos pensamentos. E aí você pode falar, eu creio em Deus, eu amo Deus, mas lá dentro do seu interior está dizendo, meu Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Deus ouve o silêncio do seu coração, irmão. Deus ouve o silêncio dos seus pensamentos. Se existe uma coisa que só Deus conhece, é o nosso coração. Às vezes você pode conhecer um amigo de muitos anos, o seu pai, a sua mãe, mas você não conhece o coração deles. Quantos pais, quantas mães sacrificam os filhos? Hoje ainda, talvez até a madrugada, vai existir uma condenação de um homem, de uma mulher, que juntos mataram uma criança de 4 anos. O que estava no coração dessas pessoas? Quem agiu nessa obra? Quem fez tudo isso? A ganância, o orgulho, a luxúria. Esquece que às vezes aquela criança poderia ser um homem muito importante na nossa nação, quem sabe? Ninguém sabe, só Deus conhece as coisas, o nosso coração. Talvez aquela criança que foi assassinada pelo padrasto e a mãe poderia ser um presidente da República, um homem de solução, um homem de resposta no nosso país. Mas, às vezes, o coração das pessoas não vê isso e não pensa assim. E, às vezes, a luxúria, o orgulho, a prepotência, a ganância, o dinheiro, a vaidade, tudo isso nos separa de Deus, irmãos. E lá no livro de Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor? Nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem a profundidade, nem o porvir, nada, nem as alturas, nem os anjos do céu poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. É esse que está presente aqui, nesse simples altar que nós estamos falando para você agora. Às vezes você pode falar, bispo, por que se você colocou isso daí? Para você saber de quem que eu falo.
E para quem que eu falo? E por que que eu falo? Eu falo porque eu quero que você seja feliz. Eu falo porque quero que você seja abençoado. Eu falo porque quero que você conheça Jesus. Eu falo porque quero dizer que a sua atitude salva a sua vida e sua família e muda a sua história. Eu falo porque a palavra me manda dizer que o Senhor é tudo em nossa vida. É muito importante, irmão. Às vezes a gente não entende muito o que fala, mas eu quero que vocês não percam domingo. Domingo nós temos a Santa Ceia do Amor. Mas neste domingo eu vou estar trazendo uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Porque Deus se cala. Às vezes você chora, reclama, grita, se desespera, faz tudo e parece que Deus está calado. Mas Deus está assim. Eu vou estar dizendo, explicando isso domingo na mensagem da gente. Não perca não. De qualquer parte do mundo, aonde você estiver assistindo, chama seus amigos, seus parentes, participa dessa mensagem, que ela vai ser muito importante na sua vida para você conhecer quem é Deus e quem é os profetas. Porque profeta tem muita gente. Tem muitos dizendo profeta, mas não é. Eu vou estar te explicando isso domingo, ok? Não perca a oportunidade de participar do culto de domingo aqui no templo da Igreja Pentecostal Renovação da Aliança, na rua Pioneiro Antônio Bernardes, 555, no Jardim Dia 2, em Maringá. É desse canto, desse local, desse trono espiritual da renovação é que está saindo essas mensagens. E nós temos várias igrejas em vários lugares do país e que todos eles são homens de Deus que levam a palavra de uma forma especial. Então, se você mora no Rio de Janeiro, na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, não perca essas oportunidades de ser feliz através da oração e da mensagem. Porque a palavra é que cura, a palavra é que ensina, a palavra é que liberta, a palavra é que dá vida, é a palavra que conduz você à glória do Senhor Jesus. Né? Então não perca essas oportunidades, porque domingo, Santa Ceia do Amor, se você quer receber a sua bênção, não perca a Santa Ceia domingo não, venha, não importa em qual igreja você seja, participa conosco que Deus vai te receber de braços abertos aqui no templo da renovação da aliança. Mas aonde, bispo? Nós estamos na rua Pioneiro Antônio Bernardes, 555, no Jardim Dias 2, em Maringá. Todos os domingos nós estamos no nosso culto presencial às 6 horas da tarde. Então não perca não. Se chegar um pouquinho atrasado, não tem problema, Santo. Atrasar muito para não perder a mensagem e a bênção. Porque é fácil, né? Mas a gente começa sempre em horário correto, né? Pontual. Porque Deus é pontual na nossa vida, nós não podemos ser diferentes, ok? Mas que Deus abençoe vocês. E eu estou muito feliz por estar transmitindo essa palavra para você hoje e dizer que, um menino chamado Jesus nasceu. O Filho de Deus, Ele nos deu. E sobre os seus ombros estavam todos os principados. Né? E o seu nome não esqueça desse nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É isso que você precisa para a sua vida. Eu preciso para mim e você precisa para a sua. Eu não vivo sem Jesus. Eu não sei deitar na minha cama sem orar, falar com Deus. Eu não sei levantar de manhã sem falar com o meu Jesus. Eu não sei andar se Jesus não estiver me conduzindo. Então, eu tenho falhas sim, eu não vou dizer que eu sou super-homem não, porque não existe super-homem, nem santo na face da terra, mas existem homens que têm compromisso com Deus e nessa parte eu sou um deles.
né? Para a glória de Jesus. Não para me esnobar, não para me engrandecer, não. É para dizer que eu sou humilde e sou igual a você. Não importa qual seja a pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém. Ah, mas é o bispo, fundador da igreja Renovação da Aliança, mas eu não sou melhor do que você. E eu quero te pedir que a partir de todas as quarta-feiras, você coloca sempre um copo d'água sobre a sua mesa que eu vou orar por você. Para Deus curar, libertar, transformar, abrir caminhos, abrir portas, abrir barreiras, derrubar todas as barreiras, né? E destruir tudo aquele mal que te persegue, ok? Eu quero estar orando nessa água aqui e eu estar orando na sua casa. Que a água da tua casa seja agora abençoada quanto essa daqui. Quando você abrir sua torneira, sua geladeira para pegar a sua água para tomar, o Senhor Jesus estará consagrando ela pelo poder do Espírito Santo. Okay? Glorioso Deus e eterno Pai, eu apresento essa taça de água na palma das tuas mãos, para que através desta água, Senhor, que veio de todas as fontes que o Senhor preparou, meu Deus, que essa água seja abençoada nos lares de cada vida, em cada geladeira, Pai, em cada casa, Pai, onde está usando a água. Que o Senhor entre com providência e traga a cura, a libertação, a bênção maravilhosa na vida do teu povo. Ungindo o Senhor para que quando eles tomarem o primeiro copo d'água hoje, que o Senhor o abençoa, transforma, trazendo graça, paz, saúde, felicidade, prosperidade e as águas purificadoras na vida e no lar de cada pessoa, hoje e sempre, em nome de Jesus. Tome todos vocês agora um copo d'água, não importa se você está com ele preparado na mesa ou não, mas a partir de quarta-feira que vem, nós estamos fazendo a live. Prepare o seu copo d'água para me orar nele por você, ok? Fica na paz, que Deus abençoe e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.